Facebook. Aí estamos ao vivo. Opa! Facebook. Ainda não apareceu sua imagem. No Instagram. Ouviu o áudio? Fala, Sampa. Apareceu aí? Opa! Ainda não. Ixi. Não entrou tua imagem, Rodrigo. Isso, chat aqui. Coisa. Novamente, aguardando. Aê, garoto! Entrou? Seja bem-vindo. Agora. Obrigado. Consegue me ouvir bem? Consigo. Também estou audível? Tá ótimo. Joia. Gente, boa tarde, o pessoal está chegando aí. Quem vai chegando, ó, vai pegando esse aviãozinho do Instagram aí, ó, compartilhando para os colegas que vocês sabem que querem participar, ou que precisam participar aqui, tá? Nossa, colega de Goiânia, Marcos, Leide, eu vou acenando aqui pro pessoal. Vamos subindo esses coraçõezinhos aí, curtindo, né? O professor Rodrigo Volga já está com a gente, colega lá da USP, fez um trabalho de mestrado, dele, e a gente vai trazer alguma coisa aqui na minha prática mesmo, né? Ele tem pensado isso para os meus alunos, isso tem sido importante também, que são algumas estratégias que a gente conhece, a gente acabou conhecendo na USP, a gente estudou um pouco, a gente discutiu um pouco, debateu, que a gente usa para os nossos alunos e fala, gente, isso é interessante, né? Você vê que o pessoal fica reclamando muito, porque não tem academia, porque não tem equipamento. Existem estratégias que podem também auxiliar o personal trainer, né, o professor de educação física, e mesmo quem está treinando, mas tem que saber fazer com segurança. Tem que procurar alguém que conhece, no caso eu estou trazendo alguém que estuda esse método, essa estratégia para falar um pouco para vocês, tá? Rodrigo, boa tarde, né? Bem-vindo no sábado, meu irmão. Essa é uma série de vídeos que eu estou fazendo com os colegas de São Paulo, de Goiânia, né, de alguns lugares, justamente estudiosos, alguém que realmente domina a área, que é especialista na área, para trazer alguma informação para a gente, para o meu público, para a comunidade, né, que precisa dessa informação. Se apresenta, meu amigo, a live é sua. Obrigado, Juarez. Boa tarde. Agradeço o convite de coração mesmo. É muito legal estar aqui, poder compartilhar um pouquinho da minha experiência com a educação física, com os estudos. Estou muito contente de estar aqui. Eu tenho acompanhado seu trabalho aí, suas lives, eu tenho visto aí direto seu trabalho aí, sempre tentando levar o máximo de informação, de conhecimento aí para os estudantes, para os praticantes, né, de treinamento de força, para os praticantes de exercício, de esporte, e estou muito contente de estar aqui. E para quem não me conhece, eu sou o Rodrigo Volga, sou professor de educação física aqui de São Paulo. Fiz mestrado recentemente na Escola de Artes e Ciências e Humanidades da Universidade de São Paulo, a EASH, né, a USP. Trabalhei aí nessa... Minha área de pesquisa no mestrado foi com restrição de fluxo sanguíneo, o treinamento de força, né, com restrição de fluxo sanguíneo, também conhecido por aí como treino de oclusão vascular. Nós vamos discutir um pouquinho sobre o que é oclusão, o que é restrição, mas é mais popularmente conhecido como oclusão. Então, recentemente, em dezembro do ano passado, eu terminei o meu mestrado. Estou agora nos preparativos para iniciar um doutorado, que teve que ser adiado, obviamente, por causa dessa pandemia, como quase todos os planos aí de todo mundo, foi adiado esse ano. E aí eu tenho trabalhado com isso desde então. Trabalhei também muitos anos, mais de 15 anos como personal trainer em diferentes academias aqui pela cidade de São Paulo. E agora, atualmente, né, apesar de ainda ter alguns alunos de personal, também atuar ainda na área prática, né, aplicada do treinamento, eu tenho trabalhado mais hoje na área de pesquisa e na área do ensino. Nessa área de treinamento de força, né, propriamente dito.
E aí o Juarez, né, me chamou aqui para falar um pouquinho sobre esse método de treinamento de força, né, de restrição de fluxo sanguíneo. Posso mandar ver aqui, Juarez? Você quer fazer alguma Pode, coisa? fica à vontade. Agora é com você. Então tá bom. Bom, muita gente, né, não conhece esse método, nunca às vezes nem ouviu falar o que é isso, mas basicamente o que é? É um método de treino que se utiliza uma espécie de um manguito que é posicionado nos membros. O que é um manguito? Semelhante àquele equipamento que se usa para medir pressão arterial, né? Aquele manguito que coloca no braço, você tem manguitos para braço e você tem manguitos para perna. Então, você coloca um manguito no braço, infla esse manguito a uma determinada pressão, essa pressão vai causar uma espécie de oclusão, né, ou restrição do fluxo sanguíneo para o músculo que vai ser trabalhado. Então, por exemplo, no caso do braço, quando vamos querer trabalhar bíceps e tríceps, no caso das pernas, quadríceps posterior de coxa, ou então panturrilha, né, o tríceps sural. Você diminui o fluxo de sangue para essa musculatura, leva um músculo a uma isquemia. O que significa isquemia? É uma diminuição de fluxo sanguíneo. É uma isquemia. Você submete esse músculo a uma isquemia. Essa isquemia, essa diminuição do fluxo sanguíneo para o músculo exercitado, vai gerar uma hipóxia. O que é uma hipóxia? É uma diminuição na concentração de oxigênio na fibra muscular, no músculo. Essa hipóxia vai acarretar uma série de alterações metabólicas no músculo durante o exercício, que vai proporcionar com que esse músculo, a longo prazo, principalmente, né, crie adaptações específicas, como o aumento de força e o aumento da massa muscular, o aumento da hipertrofia, o aumento da área de secção transversal dessa musculatura. Então, é um método que ele já não é novo, tá? Ele já foi criado no final dos anos 60, no Japão. No Japão, ele foi criado com o nome de Katsu Training. Foi criado lá no Japão no finalzinho dos anos 60. Mas ele começou a ter, assim, vamos dizer assim, uma popularidade maior a partir do ano 2000, 2001, 2002. E aí, a partir de 2010, mais ou menos, 2008, 2010, que teve realmente o boom, tanto nas academias, como em clínicas de fisioterapia, como em centros esportivos para atletas, e o número de pesquisas também, principalmente aí por volta de 2008 para frente, que teve muita pesquisa dentro dessa área da restrição de fluxo sanguíneo. E basicamente, eu vou mostrar para vocês daqui a pouquinho, tá? Eu vou aos poucos. Vou mostrar para vocês os manguitos que tem, como é que é feito direitinho. Só estou explicando para vocês terem uma ideia de como funciona. Existem basicamente 3 formas da gente trabalhar com restrição de fluxo sanguíneo. Uma é a restrição de fluxo passiva. O que significa isso? Quando você simplesmente faz a restrição de fluxo e mais nada, não tem exercício, não tem nada. Você fica lá, restrição de fluxo, prende a circulação e fica imóvel, parado. Isso é chamado também de pré-condicionamento isquêmico. É muito utilizado em situações de pessoas acamadas, aquelas pessoas que não podem se mexer, estão hospitalizadas, pessoas que passaram por algum processo cirúrgico, cadeirantes, né? Esse tipo de população que já não consegue mais fazer um exercício, mesmo que for um exercício extremamente leve. Então, é utilizado essa forma. Você tem uma segunda forma de utilizá-lo, que é a restrição de fluxo associado ao exercício aeróbio. Então, você coloca o manguito, por exemplo, nas pernas e pedala na bicicleta. Ou coloca o manguito nas pernas e caminha na esteira, ou caminha numa pista. E a terceira forma é você utilizar a restrição de fluxo com o treino de força. Então, você oclui, né? Coloca o manguito nas pernas ou nos braços e vai lá fazer uma musculação, vai fazer a cadeira extensora, um agachamento, uma flexão de braço, rosca direta, enfim. Aí o exercício é uma infinidade de exercícios que se pode utilizar. Hoje, especificamente, eu vou falar da restrição de fluxo no treino de força. Porque se a gente for falar sobre tudo, daria aí umas 10 lives, pelo menos. Então, nós vamos tentar falar, principalmente, no treino de restrição de fluxo para o treino de força. Alguma pergunta aí, Juarez? Quer falar alguma coisa? Não? Manda ver. Não, só sobre a restrição de
de fluxo passiva, eu tenho ano passado eu estava com uma aluna atleta que ela sentia algumas dores nos joelhos, aí ela usava aquela joelheira de neoprene no joelho para ir para a escola. Aí eu falei para ela, vou te dar uma ideia, em vez de você colocar essa joelheira no joelho, sobe ela um pouquinho e deixa mais próximo da articulação do quadril, e você vai ver um resultado interessante. Isso. Ah, professor, mas agora eu falei, não em casa, qualquer hora. Ela era muito alta, né? Era uma pivô do basquete, e a perna, ela tinha fraqueza muscular mesmo, não tinha muita massa muscular. Aí ela colocou essa joelheira dobrada ainda, porque não era um neoprene muito, fazia muita pressão. Ela dobrou, colocou em cima do orientei, e aí ela teve um bom resultado com isso também. Ah, professor, por que isso acontece? Eu falei, segredos da ciência. Esse método, quando ele apareceu, é uma coisa muito louca, porque, tipo, no início, ele foi extremamente criticado, né? Porque, se você for parar para pensar, é um negócio meio maluco mesmo. Você vai falar assim, pô, você vai fazer um exercício e vai prender a circulação. Normalmente a gente tenta fazer o exercício e tenta, né, melhorar a circulação, você vai fazer o inverso, você vai tirar a circulação de sangue. Aí, o que eu mais ouvia falar, o pessoal falando, né, o pessoal criticando vai dar uma gangrena aí, vai necrosar, vai ter que cortar o braço fora do cara, vai ficar preto. E realmente, se você fizer mal feito, se você aplicar da forma errada, se você aplicar no tempo errado, realmente ele vai trazer riscos mesmo para a pessoa. Tanto é que o criador do método, o japonês lá que criou o método, quando ele começou a testar isso lá no final dos anos 60 e início dos anos 70, não tinha ciência nenhuma por trás disso. O cara foi assim, na tentativa e erro. E o cara fez várias besteiras. Inclusive, ele foi parar até no hospital fazendo isso aí. Ele teve problemas por causa de manter muita pressão, muita oclusão durante um período muito longo. O cara, ele teve problemas. Só depois, com o tempo, depois quando ele levou esse método para as universidades e começou a ter pesquisa, aí eles começaram a traçar algumas diretrizes de como fazer da forma mais eficiente e da forma mais segura. Obviamente que a gente não sabe tudo ainda sobre o método. Ainda tem muita pesquisa sendo feita, com os prós e contras, mas assim, o que a gente já sabe hoje em dia é que sendo feito da forma correta, ter uma forma ideal para ser feita, a probabilidade de acontecer algum problema é extremamente baixo. É tão baixo quanto fazer a musculação normal, aquela musculação tradicional que todo mundo faz na academia. Basicamente é isso que a gente tem hoje de dado. Então, se fizer direitinho, não dá problema nenhum. Agora... Rodrigo, deixa eu só fazer uma colocação. O pessoal colocou tá colocando pergunta, mas a gente vai deixar um pouquinho mais para frente, tá, gente? Tá. Para não interromper a linha de raciocínio. Tá bom. Então, posso continuar? Vai lá. Então, vamos lá. Basicamente, esse modelo de treino, para quem que ele foi feito? Todo mundo, na verdade, pode fazer o treino com restrição de fluxo, tá? Todas as pessoas podem fazer. Não há problema nenhum. Mas, basicamente, esse método foi criado para aquelas pessoas que não podem fazer exercício com carga alta. O treino com restrição de fluxo sanguíneo, ele é feito com carga baixa. Normalmente entre 20% a 40% de um RM. Tá? Uma repetição máxima, entre 20% a 40% de um RM. Não adianta falar assim, professor, eu vou ocluir e vou pegar pesado. Não adianta você pegar pesado com oclusão. Não vai ter nenhum efeito aditivo. Não vai ser melhor do que você simplesmente treinar pesado. Se você tem lá o cotovelo, o joelho, o quadril, seja lá a articulação que for, em bom estado, você pode treinar com carga alta normalmente. Mas, por exemplo, pessoas que têm limitação para levantar carga alta. Uma pessoa que tem, por exemplo, condromalácia, artrose, pessoas que têm, por exemplo, uma tendinite, pessoas de muita idade, idosos frágeis que têm muita dificuldade em fazer exercício com qualquer pezinho, essas pessoas sim vão se beneficiar e bastante do treino com restrição de fluxo. Porque os estudos têm mostrado que uma carga leve, se você fizer um exercício lá, uma rosca direta,
com 20% de um RM, ou seja, um pezinho lá, vai, dependendo da carga do seu RM, no meu caso, 20% de um RM para mim é mais ou menos um halter de 4 quilos. É muito leve, 4, 5 quilos. Se eu fizer com restrição de fluxo lá, com 4, 5 quilos, eu vou ter o mesmo ganho de hipertrofia que se eu estivesse treinando com 15 quilos aqui, um dumbbell grandão de 15 quilos. E seria sem restrição. Sem restrição, que seria mais ou menos 80% do meu RM. Então, para essas pessoas que têm essa limitação, o método é extremamente vantajoso. Aí ela fala assim, mas eu não tenho nenhuma restrição, mas posso fazer? Pode. O ganho é semelhante entre o alta intensidade e o baixa intensidade com restrição. É praticamente igual em termos de hipertrofia. Em termos de força, ainda está sendo ainda é questionável. Alguns estudos mostram que treinar com carga alta, você ganha um pouquinho mais de força do que restrição. Outros têm falado que você ganha equivalente também. Ainda não há um consenso sobre isso. Mas o que a gente sabe é que a hipertrofia entre esses dois métodos de treino é muito semelhante e o ganho de força, o treino de alta intensidade parece ser um pouquinho superior, principalmente por causa de fatores neurais, mas também o treino com restrição de fluxo também aumenta a força. Talvez não na mesma magnitude do que o treino tradicional, mas também há um aumento de força. Então, se você for levar, por exemplo, você tem lá o seu aluno de personal, ele é um idoso ou uma pessoa com problema de joelho. Você vai utilizar o método de restrição de fluxo com ele, mesmo que ele não ganhe a mesma magnitude de força do treino de alta intensidade, ele vai ganhar força. Então, por exemplo, tem uma meta-análise aí, é do um colega nosso até, que é o Manuel Alexandrão, que é lá da USP, ele fez uma meta-análise em 2017, se eu não me engano, que ele diz que o ganho de força no treino tradicional, sem restrição de alta intensidade, é superior ao treino com restrição. Mas o percentual de ganho de força também no treino com restrição também é significativo. Ele ganha lá em torno de 10, 12% de força. O treino tradicional ganha 20, 25%. Mas se você for parar a pensar, o que é melhor, uma pessoa não ganhar nada de força ou ganhar aí 10 a 15%? É melhor ela ganhar 10 a 15%. Então, para essa pessoa, o treino, mesmo não dando o mesmo ganho de força do tradicional, é extremamente efetivo. Então, parece ser um modelo de treino muito, muito interessante para esse tipo de população. Qual é a diferença da nomenclatura da questão de restrição de fluxo e treinamento de oclusão? Assim, basicamente, nós lá na USP, preferimos utilizar o termo restrição de fluxo, e na verdade é o termo mais utilizado mundialmente, né? Que a gente, se vocês forem procurar os artigos, vocês vão ver o termo Blood Flow Restriction, que é restrição de fluxo sanguíneo. Por que se usa preferencialmente restrição de que oclusão? Porque oclusão dá a sensação de que você está ocluindo, que você está fechando o vaso. Você fechou a passagem do sangue. Total, 100%. E não é isso que se deve fazer no treinamento com restrição. Você restringe o sangue, não oclui. Você diminui a quantidade de sangue que está passando. Não fecha totalmente o vaso. Fechar totalmente o vaso não é bom. É um dos problemas que a pessoa corre o risco se não souber fazer direito um método. Ela aperta demais e aí ela fica ocluída. E aí ela vai treinar numa isquemia absurda. E isso realmente pode fazer mal. Sim. Pode mandar ver. Bom, então basicamente a gente sabe o quê? Que o treino é feito principalmente para pessoas que não podem levantar grandes pesos, né? Tem limitação com carga, mas querem ganhar força, querem ganhar massa muscular, precisam. Mas os jovens também podem se beneficiar. Hoje em dia, nós estamos tentando bastante pesquisa aí para atleta e para pessoas pessoas saudáveis, jovens. Talvez, eu não vou afirmar aqui porque a gente carece de evidências para isso, mas possivelmente existem algumas adaptações que são induzidas por esse tipo de treinamento que é interessante para algumas modalidades esportivas. Então, tem se utilizado aí a restrição de fluxo, por exemplo, para atletas de endurance, né? Os atletas de resistência aeróbia. Parece que o treino com restrição de fluxo causa algumas alterações aí
do ponto de vista aeróbio, de melhorar a capacidade dele, talvez de consumo de oxigênio, remoção de lactato, remoção de íons de hidrogênio, aquelas substâncias, aqueles subprodutos do metabolismo responsáveis pela fadiga. Então, parece que é interessante também, tem surgido algumas evidências que parece ser interessante para atletas também. Mas isso a gente vai esperar um pouquinho mais, sair mais trabalhos, né, mostrando isso de uma forma mais clara. Mas para pessoas com limitação de carga, é fato. Realmente, o método de treino é muito eficiente. Vocês estão conseguindo me ver direito aí? Tô vendo que tá meio... Agora deu uma embaçada com a... Peraí. Melhorou? Aí, melhorou. É que o sol tá batendo bem aqui na janela. Melhorou. Aí. Então, e aí eu trouxe para vocês poderem ter essa noção, para vocês poderem ver, eu trouxe basicamente os manguitos, né, que nós utilizamos tradicionalmente nesse modelo, que muita gente não sabe exatamente o que é, como funciona. Então, basicamente é o quê? Nós utilizamos um manguito parecido com um manguito de pressão, tá vendo? Ó? É um manguito bem semelhante ao de medir pressão arterial, só que esse aqui é para braço, então ele é mais fino, ele é mais estreito, ele tem em torno de 5 centímetros, 6 centímetros mais ou menos. Então ele é posicionado no braço, ele vai ser posicionado no braço, e aí eu vou inflar ele, utilizando o mecanismo aqui, o reloginho igual de medir pressão, eu vou inflar até uma determinada pressão, esse manguito vai apertar o meu braço, vai causar isquemia no meu músculo, e aí eu vou pro exercício. Faço o treinamento, faço lá a primeira série, segunda série, terceira série, quarta série. Acabou, eu desinflo, tiro o manguito e vai para casa. Terminou o treino. O treino de restrição de fluxo é com um volume baixo, mas eu vou chegar no volume já. Então é o seguinte, esse é o tradicional, é o melhor, vamos dizer assim, é o padrão ouro, é o melhor manguito que nós temos. Esse aqui, ó. Tá? Por que ele é o melhor? Porque eu consigo medir a pressão que eu estou colocando nele. Através do reloginho aqui, ó, eu consigo saber exatamente a pressão que eu estou colocando no meu braço. E isso é um dado muito importante. Mas esse tipo de manguito ele tem uma série de problemas. O primeiro dele é caro. Né? Um par de manguito desse aí está em torno, aí você vai achar dependendo da fábrica, do material, entre 500 até R$1.000 um par. Então, às vezes, acaba ficando meio fora de mão para alguém comprar, para o personal comprar, enfim. Então, ele acaba sendo um pouco fora de mão. Segundo, que ele fica com esses fios aqui balançando depois que você coloca e às vezes atrapalha um pouco para fazer o exercício. Então, a gente usa esse aqui mais no ambiente de laboratório, que a gente precisa de uma medida da pressão certinha que está sendo aplicada, precisa ser tudo bem padronizado, tudo bonitinho. Então, a gente usa mais isso aqui em laboratório. Isso aqui é mais usado em clínicas de fisioterapia, onde é necessário também uma prescrição da pressão mais individualizada, mais precisa. Então, ele é mais utilizado nesse ambiente mais controlado. Para a academia, tem surgido várias formas aí, né? Inclusive, o pessoal tem, antigamente, né? Até hoje, né? Tem utilizado qualquer coisa. O cara usa até cadarço do tênis para amarrar. Tem gente utilizando qualquer coisa para aprender a circulação. Gente, não é para aprender a circulação com qualquer coisa. Isso é muito perigoso. Você usar qualquer tipo de elástico, tem gente que usa aqueles elásticos de cabelo, enfim. Não é bom por vários motivos. Que não prende bem a circulação. Você não consegue fazer uma restrição efetiva. 2, você pode apertar demais. E apertando demais, você pode machucar o endotélio. O que é o endotélio? É a parede do vaso sanguíneo. Você pode causar uma lesão endotelial. E essa lesão endotelial pode trazer problemas sérios. A princípio parece que não dá nada, mas se você causar uma lesão de endotélio, você pode ter uma formação de trombo. Esse trombo, ele pode
ele pode sair daquele local onde você machucou. Ele vai entrar na sua corrente sanguínea e pode se instalar em alguma pequena artéria do coração ou da cabeça, pode provocar um AVC, por exemplo. Então, assim, tem que tomar muito cuidado. Então, você não pode usar qualquer coisa para prender. Pensando nisso, alguns fabricantes, né, começaram a testar algumas formas de manguito diferente para poder fazer essa oclusão, né, essa restrição. Então, eles criaram o manguito elástico, que ele é basicamente bem semelhante ao outro em tamanho, 5 centímetros também, basicamente a mesma coisa. A diferença é que ele possui um velcro, né, ó. E eu vou colocar ele igual eu coloco o outro e simplesmente vou prender no velcro. Eu vou fazer uma pressão e vou prender com o velcro. Eu não inflo esse igual o outro. Tá? Ele é feito de um material que parte dele é dura, não é elástico, mas uma parte dele é elástico. E ele tem um feixe, tem todo um desenho especial para não machucar o braço. Que isso que é importante, não machucar o braço. Então você tem esse para braço, que eu tenho aqui, e um modelo igualzinho para perna, que ele é mais comprido, né, e é um pouco mais largo. Por que para a perna tem que ser mais largo? Quanto maior o segmento, maior precisa ser o manguito, para poder fazer uma restrição mais efetiva. Se você usar um manguito muito fininho na perna, você vai ter que colocar muita pressão, e se colocar pressão demais, você corre o risco de machucar o endotélio. Então esse aqui, ele é mais largo, ele tem uma área de contato maior, tem mais ou menos uns 10, 12 centímetros. Então ele faz uma pressão que você não precisa apertar tanto, e ele faz uma pressão mais eficiente. Então, basicamente, são esses três os principais modelos de manguito para fazer esse tipo de treinamento. Para fazer aquele que eu falei lá no comecinho, a isquemia passiva, se utiliza um manguito gigante, assim, ó. Alguns têm utilizado, que é do tamanho da coxa, assim. Ele é muito largo. Mas é específico para aquele tipo de trabalho. Mas dá para usar esse tipo de manguito também naquele tipo de isquemia, tá? Não é obrigatoriamente você tem que usar um manguito grande. Se usa o manguito grande porque ele é melhor para fazer a restrição. Mas basicamente são esses três os principais modelos aí. Tem alguma pergunta aí, Juarez? Ou não? Consegue me ouvir? Tá com um delay no áudio, só isso. Um delay no áudio, só isso. Ah, tá. Eu tô te ouvindo ainda falando e tô te vendo já adiantado. Ah, tá. Pode ser alguma coisa a internet às vezes dá uma oscilada, né? Da internet. É. É uma oscilação da internet. Eu tô ouvindo ainda você falando sobre o manguito gigante. Pô, já faz tempo. Eu tô. Para você também tem um atraso também. Beleza. Ó, vou te passar uma pergunta aqui. Vou te passar uma pergunta assim para. Já foi respondido, né? Mas só para você enfatizar um pouquinho. Condromalácia. Para condromalácia. A recomendação para treinar quando a pessoa tem condromalácia. Então, o que é a condromalácia, na verdade? É uma degeneração da cartilagem, né? Da patela lá do joelho. Agora você está rodando a imagem aqui. Ixi. Deu uma travada aqui. No Instagram deu uma travada. Oi, Aline. Voltou? Deu uma travada aqui.
Consegue ver? Tá funcionando aí, Juarez? Agora eu não estou te ouvindo nada. 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 É uma travada legal. Pessoal, vocês estão ouvindo aí? Alguém está ouvindo o Rodrigo falar? Pessoal, vamos ver se colabora aí. Pode ser. Vamos sair e voltar de novo no Insta, tá? Aqui no Face continua direto. Tá? Vamos lá. Ele saiu, vamos ver se ele volta. Ah, não tá ouvindo. Tá me ouvindo, né? Tá, vamos lá. Chegou cedo. Volta. Volta aí, Rodrigo. Tá, não tá ouvindo. Tá me ouvindo, né? Tô ouvindo. Solicitação. Chegou cedo. Tá estranhei. Volta aí, Rodrigo. Tô voltando. Mandando ele entrar. Então, vocês viram que tem formas de fazer, né? Tem a parte, como a gente ouve, a gente trabalha bem, com ciência, e tem também a parte de se fazer de uma maneira melhor. Fala aí. Fala aí. Tá ouvindo? Não tô te ouvindo. Não tá ouvindo? Dá pra ver? Sou eu. Agora voltou. Sabe o que é? Voltou? Você tá falando e tá vindo com delay. Sei. Agora que eu ouvi você, agora que veio a tua voz falando, tá ouvindo? Então, é estranho que aqui tá normal. Toca o papo, a gente continua com delay mesmo. Tá? Tá bom. Qualquer coisa você avisa, escreve aí. Vai lá. Bom, o que você tinha perguntado? Ah, da condromalácia, né? Condromalácia. Isso. Qual que é o problema de uma condromalácia? A pessoa tem uma limitação, uma cartilagem degenerada e não consegue fazer o exercício com uma carga efetiva, não consegue levantar o peso, não consegue treinar, sente muita dor. Às vezes a pessoa até quer treinar e sente muita dor. Obviamente que existem exercícios que são mais específicos para condromalácia e exercícios que são ruins. Por exemplo, cadeira extensora, apesar de muita gente falar para fazer para condromalácia, não é tão bom assim quanto muita gente acha. Os exercícios como o agachamento e o leg press são bem mais eficazes para condromalácia. Mas mesmo esses exercícios, às vezes a pessoa, colocando pouco peso, ela já sente dor no joelho. Então, às vezes, é vantajoso para ele utilizar a restrição de fluxo, que ele vai lá, coloca o manguito, aperta, vai para o exercício. Por exemplo, faz um agachamento com o peso do próprio corpo. Só esse peso do próprio corpo, muitas vezes, para a musculatura do quadríceps, já vai ser o equivalente a ele estar fazendo um agachamento com uma barra grande e pesada nas costas. O músculo vai desenvolver da mesma forma, mesmo que seja praticamente sem peso. Por isso que é interessante a restrição de fluxo nesses casos. Outro exemplo, nós estamos aí nessa época da pandemia. Todo mundo em casa, todo mundo teve que ir para casa, a academia fechou e quase ninguém tem equipamento de treinar em casa. Só a gente que tem muito dinheiro que tem uma academia montada em casa. A maioria das pessoas tem no máximo o quê? Um par de halteres, um elástico, alguma coisa assim. Então a pessoa tem que se virar com o que tem. Então a pessoa vai lá e faz o quê? Agachamento com o peso do próprio corpo, flexão de braço no chão, pega lá pezinho de 2, 3 quilos. Mas a gente sabe que essa carga é muito baixa. Principalmente se é um indivíduo treinado, essa carga não vai dar efeito quase nenhum para ele. O máximo que ele vai conseguir, na melhor das hipóteses, é uma manutenção do que ele já tinha conquistado anteriormente. Agora, se ele utiliza a restrição de fluxo, mesmo para fazer esses exercícios em casa, com pouco peso ou com o peso do corpo, o estresse muscular é outro. É muito mais estressante do ponto de vista metabólico. Causa um estresse metabólico muito grande e o músculo vai continuar desenvolvendo, mesmo fazendo exercício com pouquíssimo peso. Então, nesse momento, por exemplo, de pandemia, é excelente. Quem tem os manguitos em casa para fazer, vai conseguir fazer um treino com uma qualidade muito melhor e num tempo muito menor também.
né? O cara vai lá, faz 2, 3 exercícios, faz 1, 2 para perna, 1, 2 para braço, acabou o treino. Já terminou. Então é bem interessante dessa forma. E da mesma forma quem tem a condromalácia. Às vezes a condromalácia da pessoa é dói tanto, que ela não consegue nem agachar com o peso do próprio corpo. Então você vai colocar a restrição, ela não vai conseguir nem agachar. Mas o que você pode fazer? Põe a restrição e faz a flexão do quadril, aquele exercício deitado que a pessoa estica a perna só, sobe e desce a perna esticada, né? A pessoa deita e levanta a perna aqui assim, com o manguito preso aqui em cima, perto da coxa, perto do quadril. Só isso aqui já vai ajudar a fortalecer o quadríceps dela, mesmo sem fazer movimento do joelho. Ainda estou ouvindo o que você falou ainda agora. Era só um pouquinho. Eu sei, eu estou esperando acabar. Porra, mas que delay gigante, mano. Faltou uma coisinha para você falar para a gente, a questão de onde é que se posiciona esses manguitos. Em que local do corpo posiciona o manguito? Vamos lá. Em que local do corpo posiciona o manguito? Então, por exemplo, no caso do braço, como é que a gente faz? No caso do braço, eu vou posicionar sempre na parte mais proximal, tá? Se eu quero trabalhar bíceps e tríceps, então eu vou colocar aqui bem próximo da axila. Eu vou colocar o outro que é mais fácil de pôr sozinho. Tá vindo o som, calma lá. Então a gente posiciona aqui, ó. Bem próximo da axila. Tá? Eu vou fazer o aperto. Eu vou explicar como é que faz esse aperto direitinho, tá? Então você faz o aperto. Posicionei, tá aqui, ó. E vou pro exercício. Seja ele flexão de cotovelo, extensão de cotovelo, não importa. Flexão de braço no chão, tá? Uma barra, não importa o exercício. Prendi aqui, ó. E aí eu vou pro exercício. Na perna, você vai fazer a mesma coisa. Você vai colocar na coxa, na parte mais superior, próximo à virilha. É o mesmo procedimento. Você vai colocar e vai fazer o aperto na coxa aqui próximo à virilha. E vai pro treino. É bem simples. Beleza, tá vindo a informação ainda. A internet no teu celular é que está com... No Facebook eu te vejo, mas no teu celular eu estou vendo... Oi? Está demorando a imagem. Mas beleza, vamos lá. Então eu vou só repetindo. Aquele posicionamento no braço, aqui próximo à extremidade, né? E o posicionamento na coxa também é bem próximo à virilha, próximo ao quadril, mas sendo na coxa, sempre nas extremidades. Por que eu estou falando isso? Porque o Hermes perguntou assim, eu tenho degeneração no ombro, né? Pode treinar? Então é aquele negócio, se o manguito vai estar aqui, posicionado, ele não vai ter essa ação aqui. É isso, Rodrigo? E ele saiu. Tá, vai tentar voltar de novo, né?
Ah, não tá me ouvindo. Que legal. Não vai ter essa ação. Hoje a internet nem tá tendo tanta live. Olha lá. Mas beleza. Isso aí. Deixa eu voltar. Tentar voltar de novo, né? Tá me ouvindo no Face? Que legal. Já falaram sobre o preço dos melhores manguitos. Mas beleza. Peraí, Edson. Deixa eu voltar. Como foi falado também, nem todos têm acesso a esse valor. 500 manguitos normais podem ser usados também. Então, Edson, os manguitos normais podem ser usados, mas sempre tem aquela questão. Você vai ter a mangueirinha do ar solta para um lado, você vai ter a mangueirinha que insufla para um lado, e você vai ter a outra mangueirinha que vai para o reloginho. Está me ouvindo, Rodrigo? Estou ouvindo. E você? A tua voz vai chegar com atraso ainda. Estou te vendo, mas ainda não ouvi. Aí, ó. Chegou agora. Então pode. Fazer o quê, né? Vamos assim. Falar agora chega daqui a uns 30 segundos. Então, eu estou respondendo aqui. Estou respondendo para o Ellison. Ele perguntou em relação aos pods manguitos normais. Os manguitos normais podem. O que acontece? Também tem a questão de tamanho. Muitas vezes, o manguito normal, Ellison, ele não vai conseguir dar a volta na tua coxa. Entendeu? Ele não vai conseguir dar a volta. Então, por isso, a gente manda fazer um manguito especial. E aí, quando você vai dar esse valor de R$500, o manguito da coxa ele já é mais caro, ele é mais grosso. Só que ele tem que ser mais comprido também. E aí, o que você vai comprar na loja, ele não tem um comprimento. Ele é feito para braço. Uma solução que eu achei à época que eu comprei foi o manguito para o peso, para usar na coxa. Mas qual o problema? Ele também não é muito comprido. Na hora que você passa o velcro, ele não fica tão bem. Outra coisa, manguito de bíceps, você não acha, ele é feito por encomenda. Então, aí em São Paulo, a gente tinha uma pessoa que fazia para os meninos poderem fazer pesquisa. Então, hoje em dia, por exemplo, aquele outro manguito, aquela solidinha de borracha, que o pessoal usava muito, ou usa ainda hoje nas academias aqui, ele faz oclusão, ele pode restringir demais. Né? Ele não vai ter esse pode machucar, 5 centímetros para fazer a restrição do fluxo mesmo. Vai apertar demais. E você não tem a medida do apertar, que é justamente o que o Rodrigo vai falar agora. Qual é a pressão ideal? Rodrigo, você pode falar, a gente vai ouvir com atraso, mas não tem problema não, tá? Ok. Depois só para complementar. Depois é só dar uma pausa aí. Tá, só para complementar, né? O seu aluno perguntou aí, por exemplo, tem esse aqui, né? Esses dois aqui, ó, que é de braço e de perna. Eles são muito mais baratos que aquele primeiro que eu mostrei. Eu não sei ao certo o preço certinho, mas se eu não me engano, tá entre 100 e 200 reais o par de cada um desses. É muito mais barato. É muito mais em conta esses modelos aqui para usar no dia a dia. Então, basicamente, né, o grande problema, né, o grande problema desse manguito. Isso, o de braços é por volta de 100 reais, o de braço, e o de perna é mais caro. Isso. O grande problema desse manguito é que eu não sei quanto de pressão que eu estou colocando nele. Então, quando eu venho aqui no meu braço e coloco ele aqui, ó, eu faço o aperto, só que eu não sei quanto tem de pressão aqui. Eu não sei. Existem várias formas, porque existe uma pressão que é considerada a ideal, né? Um range de pressão que é considerado ideal. Normalmente, a pressão que é considerada ideal é entre 40% a 80% da pressão de oclusão. O que é a pressão de oclusão? A pressão de oclusão é uma medida que a gente faz em laboratório, que você coloca o manguito, você posiciona o manguito e você coloca um equipamento que mede o fluxo sanguíneo aqui na artéria. E aí você vai apertando e vai medindo aqui. Quando interromper o fluxo aqui, porque você fechou total, fechou o vaso. Esse é o 100%. Então, a pressão de treino é entre 40% e 80% desses 100%. Só que, com isso aqui, eu não tenho como saber. Essa é uma limitação desse tipo de manguito. Mas,
para se tentar resolver esse problema, tem um pesquisador chamado Jacob Wilson, publicou um artigo em 2012 ou 2013, que ele validou uma escala de percepção subjetiva de aperto. Bem parecida com aquela escala de percepção subjetiva de esforço que o pessoal usa na academia lá quando está correndo na esteira. É uma escala que vai de 0 a 10, onde 0 significa aperto nenhum, ou seja, não há aperto nenhum. Por exemplo, eu coloquei aqui, ó, no meu braço, posicionei, ó, tá extremamente frouxo. 0, não tem aperto nenhum. E 10 é o aperto máximo que eu consigo. É um aperto que dói e é desconfortável. Seria o máximo que vai. É o 10. Para se trabalhar da forma correta, confortável e eficiente, eles preconizam que o aperto deve ficar para braço entre 6 e 7. Então você vai posicionar, ó, aperto, eu espero alguns segundos, movimento o meu braço. Ah, a nota aqui está bem pouco apertada, tá mais ou menos uns 3, 4. Eu venho, solto, aperto mais. Prendo outra vez, espero um pouquinho. Ah, agora está bem mais apertado. Agora está mais ou menos... Até apertei demais, eu acho que já está uns 8. Vou soltar um pouquinho. Aliviou um pouquinho. Aqui está num 7. Aí vou pro treino. Manda ver. Para a perna é a mesma coisa. Entre 6 e 7, perna, 6 e 7, braço. Então, assim, é uma forma da gente conseguir padronizar um pouco o aperto. Aí você vai falar assim, mas isso é realmente eficiente? Bom, eu já vou adiantar aqui, já vou dar um spoiler. Nós testamos isso no laboratório, tá? Os artigos que nós trabalhamos isso aí estão para ser publicado esse ano. Espero que saia tudo esse ano bonitinho. Nós testamos isso tanto de forma aguda, de forma crônica, o efeito dessa escala, desse aperto nas adaptações da musculatura. E a gente viu que trabalhar com essa escala no aperto, com esse manguito aqui, dá o mesmo efeito de trabalhar com esse manguito aqui, com a pressão de 80% da restrição. Então, ou seja, é muito mais fácil, simples e prático trabalhar com esse manguito elástico no dia a dia e mais barato do que comprar aquele manguito, que dá muito mais trabalho, muito mais caro, e você acaba não utilizando o direito. Espera um pouquinho, Rodrigo. No delay. Beleza, captamos sua informação. Agora acabou falando sobre a questão da diferença dos manguitos e a escala de percepção de aperto. Não está ouvindo? Não? O Laxon, cadê o pessoal? Está ouvindo? Só dá um retorno aí, se vocês estão ouvindo aí. Por favor. Está me ouvindo? Eu não te ouço também. Se bem que vai chegar a informação, a tua pergunta deve chegar já já. Então, sobre a pressão ideal, é justamente essa questão do teste no laboratório, né? Exatamente. Ah, beleza. Não, joia. Acho que é isso. A gente tem 9 minutos aí para fechar a live. 9 minutos? Bom, então já que a gente tem 9 minutos, eu vou só fazer umas considerações aí finais sobre
sobre algumas coisas, né, que alguns mitos aí desse tipo de treinamento, que normalmente se fala por aí. Bom, consegue ouvir? Rodrigo, agora o pessoal está falando realmente, você está sem áudio. Não estou ouvindo nada. Sai de novo, volta de novo e vamos tentar pelo menos encerrar você. Tá. Olá, que você não estava ouvindo os dois. Estou ouvindo nada. Sai de novo, volta de novo e vamos tentar pelo menos fechar. A internet está excelente. Vocês viram que informação valiosa, que informações valiosas que a gente pode obter com uma conversa. Uma das coisas interessantes desse tipo de live, eu tenho percebido no momento é o seguinte, que a gente hoje tem essa oportunidade, a gente tem que aproveitar muito, tá? Esses dias eu estava ouvindo o técnico da seleção brasileira de basquete. Antigamente, para eu ouvir um cara desse falar sobre estratégia, eu tinha que viajar para uma cidade grande, onde ele estivesse dando curso, pagar pelo curso, pagar pela estadia no hotel, tinha uma série de coisas. Hoje, com as lives, a gente tem uma oportunidade única de estar com esses caras, ó, seleção brasileira, preparador físico, técnico, de todas as modalidades, estão em lives hoje, gente. O Bernardinho, que era o técnico da seleção brasileira de voleibol, criou um canal, né? além da sala de aula, além das quadras. Quer dizer, a gente tem a oportunidade de aproveitar isso agora. Rodrigo, faça as suas considerações finais, por favor. Ok. Bom, então, só para terminar, tirar alguns mitos, né? Que muita gente fala, eu escuto muito sobre esse tipo de treinamento. Uma coisa que é preciso ficar bem claro para todo mundo: o método de restrição de fluxo só é eficaz com carga baixa. Não adianta ficar botando peso, não adianta falar, vou fazer um agachamento ou uma extensora, vou socar peso na máquina e vou fazer a restrição e vou treinar pesado. Não adianta. O método só funciona com cargas leves, carga bem baixinha, de 20% a 40% de um RM. A carga alta, esquece, não funciona. E não adianta usar qualquer material para fazer a restrição. Deu uma travada, ficou rodando e perdeu o áudio de novo. O áudio? Não tá pegando. Mas está me ouvindo pelo Face, né? Então, pelo Face eu estou te ouvindo muito bem. Deixa eu ver como é que está o áudio. Está travado no Face também. Nós dois travados aqui no Face. Aqui, no Face tá bom. Eu não consigo te ouvir. Mas no Instagram tá sem áudio. Travou de novo. O pessoal tá falando aqui, travou de novo. Hoje a internet está matando. Mas, bicho, vamos fazer assim. Tá me ouvindo, né? Te agradeço, tá? Galera, joga os coraçõezinhos, sobe os corações para ele aí, tá? Agradeço muito a sua participação, essas informações que você trouxe. A live vai ficar gravada, né? Tanto no IGTV quanto no Facebook. Depois eu vou colocar no meu canal do YouTube também, porque aí a gente leva essas informações para todo mundo, tá? E você realmente está realizando um grande trabalho, continue suas pesquisas, seu doutorado, e uma outra oportunidade a gente combina novamente, esperando que a internet colabore mais. Beleza? Chão, muito obrigado. Obrigado a todo mundo que assistiu, que participou. Obrigado a quem está por aí. E fica ligado nas próximas lives, nos próximos vídeos. Beleza? Um abraço, obrigado. Valeu, irmão. Fica com Deus. Eu vou encerrar aqui. Facebook. Encerrar no Facebook.